A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. Que alegria estarmos juntos mais uma vez, né? Desejo que todos estejam bem e tendo êxito na escola bíblica dominical e, sobretudo, levando a cada um a viver os milagres de Jesus e aqueles milagres que cada um necessita. Hoje faremos uma aula mais enxuta, mais prática e até por conta de alguns textos e algumas colocações que a lição traz, que não são textos nem palavras comuns no nosso dia a dia. A revista Os Milagres de Jesus, o estudo é o de número 8, é a moeda na boca do peixe. Logo vem a pergunta: por que tirar uma moeda da boca de um peixe? Vem comigo a leitura bíblica inicial. Mas, antes de tudo, quero fazer aqui uma correção, queridos irmãos. Na revista, na página 48, lá no texto áureo, está como referência Mateus 27, do versículo 26 e 27. Mas o correto é Mateus 17, do versículo 24 a 27. Por gentileza, faça essa correção, primeiramente, na sua revista, durante o seu estudo, o seu preparo da lição, e, por consequente, também leve esta correção à sua classe. Oriente os seus irmãos da classe que houve um erro durante a produção da revista, exatamente na edição, e o texto ficou equivocado, ok? Então, lá na página 48, no texto áureo, a referência de Mateus 27, versículo 26 e 27, não é a correta. A referência certa é Mateus 17, 24 a 27, ok? Para você não ficar lendo um versículo e depois ficar questionando, eita, mas não tem nada a ver com a lição e tal. E os irmãos que estão com a lição, com a revista, né, melhor dizendo, em casa, ao estudar a lição, também vão ter o mesmo questionamento. Então, por favor, faça esta correção. E, dito isto, vamos lá ao nosso texto, que é o texto real, é Mateus 17, versículo 24 a 27. É o texto base da nossa lição, que diz, versículo 24: E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas, e disseram: O vosso mestre não paga as dracmas? 25. Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Versículo 26. Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Versículo 27. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Este é o texto áureo, o texto inicial do nosso estudo, em que se baseia toda a construção do nosso estudo. Como sempre, todas as lições, queridos, todas elas têm objetivos específicos a serem extraídos e ensinados à igreja. Nesta lição, por exemplo, os objetivos dela são, primeiro, entender o propósito do tributo. Segundo, aprender o ensinamento sobre fé e obediência. Terceiro, saber sobre o contexto do milagre. Vamos à introdução. Aqui, queridos, a narrativa ela é muito simples. Primeiro, o objetivo da lição é o entender o propósito do tributo. E, na verdade, aqui aplicada, é um milagre que Jesus realiza com a intervenção na natureza. Veja bem, podemos observar o que a Bíblia diz.
sobre retirar dinheiro da boca do peixe. Isso, irmãos, refere-se exatamente ao milagre bíblico descrito em Mateus 17. E neste texto é exatamente onde Jesus intervém na natureza e instrui Pedro a pescar o primeiro peixe que fisgar, abrir sua boca e encontrar uma moeda, ou seja, um estáter. O significado de estáter, e isto é importante, é substantivo masculino de moeda de ouro ou de prata usada na Grécia Antiga. Veja bem, na religião e principalmente no cristianismo, é uma moeda de ouro que correspondia a 4 dracmas, usada para o pagamento de impostos. É importante você esclarecer isso para que a classe não saia com esse questionamento, com essa interrogação gigante, né? O que é um estáter? O que é uma dracma, né? E veja bem, de acordo com o Evangelho, após Jesus e seus discípulos terem chegado em Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas do templo se aproximaram de Pedro e perguntaram: não paga vosso mestre as 2 dracmas? Ao que Pedro respondeu: paga. Quando o apóstolo entrou na casa, a narrativa continuava. Não foi apenas a interrogação dos cobradores de impostos, mas Jesus se antecipa a Pedro e o pergunta: que te parece, Simão? De quem recebem os reis da terra o tributo ou imposto? De seus filhos ou dos estranhos? Respondendo ele: dos estranhos. Concluiu Jesus então: logo, são isentos os filhos se eles cobram apenas dos estranhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que subir, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Descrito em Mateus 17. Muito bem. Observamos aqui a primeira parte importante dos objetivos da lição, é a obediência. E observe isso na atitude de Pedro. Pedro, então, recebe a ordem de Jesus e vai pescar como ele havia determinado. Pedro, retirando a moeda da boca do peixe, a moeda equivalente a 4 dracmas. Era exatamente, queridos, a taxa esperada para 2 pessoas. Interessante, né? Jesus faz tudo perfeito. Veja bem, a Bíblia não diz abertamente a espécie do peixe, mas pelo contexto e local da ocorrência, preste atenção, acredita-se tratar-se de uma tilápia. Mas é como já vos falei, a Bíblia não diz abertamente sobre a espécie do peixe. Se bagre, se piau, se tucunaré, se pintado, se filhote, e por aí vai. Mas por se tratar de um local que era costumeiramente pescar a tilápia, então há alguns teólogos e estudiosos que afirmam se tratar de uma tilápia. Mas a Bíblia especificamente não fala sobre isso. Mas aqui nós vamos chegar numa questão importante que eu disse logo no início. Vou trazer algumas referências e alguns conceitos de algumas palavras que não são práticas diárias nossa. E provavelmente alguém na sua classe vai ter dúvida, vai ter algum questionamento e pode até ser que ela não faça esse questionamento a você ou ao professor que estará ministrando a aula, mas irá para casa com essa dúvida. Já prevendo isto, eu trago aqui para vocês o conceito de algumas palavras utilizadas na lição. Por exemplo, o que é dracma? Veja bem, a dracma é uma moeda grega de prata de uso no 1º século depois de Cristo. Por isso, encontramos referências
encontramos referências nos evangelhos, tá ok? E um exemplo é descrito no livro de Lucas, Lucas 15. Outra coisa a observarmos é que na frente e verso da dracma ática estava estampada a cabeça da deusa Atena numa face e na outra uma coruja, ok? Então é importante você esclarecer isso para o seu aluno, o que é uma dracma, ok? Seguindo então. Mas aí você já esclareceu e já sabemos o que é uma dracma, que é uma moeda grega de prata de uso no primeiro século. Muito bem. Mas qual o valor da dracma? E aqui eu trago a resposta para você. No período do ministério terrestre de Jesus, embora já existisse a presença dos conquistadores romanos, a dracma já tinha seu peso reduzido para cerca de 3,4 gramas, mais ou menos, ok? No primeiro século depois de Cristo, os gregos equiparavam a dracma ao denário, que é uma moeda romana. Mas o governo romano calculava o valor oficial da dracma como de 3/4 de um denário. Então, veja bem, a dracma é uma moeda grega. No período do ministério terrestre de Jesus, no primeiro século, os gregos equiparavam a dracma ao denário, que é uma moeda romana. Então, a dracma é uma moeda grega e o denário é uma moeda romana. Ok, professor? Mas, seguindo, o governo romano calculava o valor oficial da dracma como de 3/4 de um denário. E aí a gente observa, em outras palavras dizendo, a moeda do conquistador valia mais, sempre o mais esperto. Para pagar o imposto do templo, ensinando sobre o poder de Deus, isenção de filhos, de reis e a importância de não causar escândalo, Jesus, mostrando provisão divina para seguir a vontade de Deus mesmo em situações inesperadas. Jesus mandou que retirassem milagrosamente uma moeda da boca de um peixe. Para quê? Para pagar o imposto do templo. Ok? Aprendemos o que é dracma, aprendemos o que é a dracma, aprendemos o que é denário e a diferença e a questão de valores. Vamos então seguir um pouquinho para aprendermos sobre o ensinamento da fé e a obediência. E aí nós vamos ter estas referências no texto descrito lá na página 49 e página 50. E aí a gente precisa entender, professor, os contextos do milagre, ok? O que aconteceu? Por que aconteceu? Então, no primeiro momento da lição, o que nós vamos encontrar são, no contexto do milagre, primeiro nós temos que entender sobre a cobrança. A cobrança. E aí, a lição vai nos trazer isso, né? E aí eu quero ressaltar com você. Coletor de impostos perguntou a Pedro se Jesus pagava o tributo do templo. Logo veio a resposta de Jesus. Jesus então questiona Pedro, de quem os reis cobravam tributos. E aí o próprio Cristo já dá uma questionada no sentido de que seus filhos ou dos outros? Os reis estão cobrando impostos dos próprios filhos ou dos outros? Porque na lei estava descrito que os filhos estão isentos, ok? Aí, então, Jesus diz, que te parece, Simão? De quem recebem os reis da terra tributo ou imposto? De seus filhos ou dos estranhos? Aí aquele texto que nós lemos, que Pedro respondendo disse, dos estranhos. E Jesus, já lhe respondendo novamente, concluiu Jesus
Então, logo são isentos os filhos. Se eles cobram dos estranhos, obviamente que os filhos estão isentos do pagamento de impostos. Mas aí Jesus sabiamente, né, para que não escandalizasse aqueles cobradores de impostos e nem os discípulos e aqueles que estavam à sua volta, ele dá uma ordem a Pedro: vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que subir, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Exatamente uma decisão para que não fique devendo nada a ninguém. Ok? Então, primeiro nós entendemos aí o porquê da cobrança. Logo em seguida, então, na página 49, em 1.1, Jesus aponta a solução. Primeiro nós temos a cobrança e Jesus então apresenta a solução. Para não ofender ninguém, então Jesus mandou Pedro ir ao mar, lançar o anzol e pegar o primeiro peixe, pois encontraria uma moeda em sua boca suficiente para o imposto de Jesus e de Pedro. Que interessante, que sabedoria, né? Jesus e Pedro teriam que pagar o imposto, mas Jesus manda ele pescar o peixe e tirar a moeda da boca do peixe, e obviamente a moeda que é retirada da boca do peixe é o valor suficiente para pagar o imposto de Jesus e de Pedro. Mas aí vem uma pergunta: mas qual o significado do milagre? Tirar peixe, ou tirar um peixe do mar e tirar uma moeda de sua boca, qual o significado disso? Veja bem, professor, o primeiro significado do milagre aqui realça é realmente a provisão divina. Deus provê o necessário para cumprir seus propósitos, mesmo de formas milagrosas. O segundo significado do milagre é sobre o poder de Jesus. O milagre aqui específico demonstra o poder de Jesus sobre a criação, incluindo, professor, os peixes do mar. O terceiro significado do milagre é que Jesus não queria gerar escândalo naquele momento. E nenhum outro, obviamente, né? Mas Jesus ensina a importância de não causar tropeço ou conflito desnecessário com as autoridades. Jesus poderia muito bem reivindicar seu direito de não pagar imposto, mas para que não houvesse nenhum tumulto naquele momento ou escândalo, então ele resolve pagar imposto, e não só o dele, mas o de Pedro também. O quarto significado do milagre, que é a isenção e submissão. Veja bem, embora os filhos, Jesus e seus discípulos, ok? Observemos a obediência desses dois em relação ao milagre que acontece e ao questionamento que é feito naquele momento. Olha só, Pedro retirando a moeda da boca do peixe, a moeda equivalente a 4 dracmas, era exatamente a taxa esperada para 2 pessoas. E aí volto a frisar, a Bíblia não diz abertamente a espécie do peixe, mas pelo contexto do milagre e o local da sua ocorrência, pode tratar-se de uma tilápia. Vimos o que é dracma, o valor de uma dracma, e seguindo aqui a interpretação do significado do quarto milagre, que fala sobre a isenção e a submissão, embora os filhos, que se refere a Jesus e discípulos, estivessem isentos, eles pagaram não para criar problema, mostrando obediências às leis humanas, ok? Então a gente vai desenrolando a lição, e aí é importante que você deixe isso bem claro para a sua classe.
a obediência de Cristo às leis humanas. Porque Jesus poderia reivindicar o direito de não pagar como filho de Deus, mas para não causar uma situação de constrangimento, Jesus vai lá e resolve pagar imposto, e não só o dele, mas o de Pedro também. Uma outra coisa importante, professor, precisamos saber sobre o contexto do milagre, né? A gente viu sobre a cobrança, nós vimos o primeiro significado do milagre, que é a provisão divina. O segundo significado do milagre, que é o poder de Jesus sobre todas as coisas, sobre toda a criação, incluindo os peixes do mar. O terceiro significado do milagre é que Jesus não queria gerar escândalo. O quarto significado do milagre, que é a isenção e a submissão. Embora Jesus, como filho, eles estivessem isentos, Jesus decidiu pagar o imposto, mostrando então obediência às leis humanas, ok? Precisamos então agora contextualizar o milagre, para ficar bem claro esta questão. Veremos o contexto histórico e já vamos caminhar para o encerramento. Não vamos delongar muito, porque a lição é uma lição bem prática e você vai fazer seus apontamentos e extrair da revista os pontos importantes. Aqui na sede nós temos orientado a igreja a ler a revista em casa e já vir para a escola dominical com a lição lida. Nós não fazemos a leitura da revista na escola dominical. Isto é feito em casa, por isso que é feito a revista, para que o aluno estude em casa, ok? E retornando sobre o contexto do milagre, veremos o contexto histórico, ok? Para que você faça os seus apontamentos e aí inclua essas questões que relatei anteriormente, inclua no seu estudo para você poder ministrar a sua aula na escola bíblica dominical. O imposto anual do templo ou tributo era de 2 dracmas, ou meio ciclo, e era esperado de todos os homens adultos em Israel. Aqui, queridos, muito embora os sacerdotes e rabinos geralmente se considerassem isentos, o propósito desse tributo em dinheiro era pagar a manutenção e as atividades do templo, ok? Era uma tributação, digamos assim, uma tributação eclesiástica. E aí não era uma exigência do governo, ok? Beleza? Outra coisa, esse imposto era originalmente chamado de dinheiro da expiação. Na época de Moisés, melhor dizendo, lá na época de Moisés, esse dinheiro era chamado de expiação. Se havia alguém isento desse imposto, era o Messias. Quem é o Messias? Jesus. Aquele que expiaria os pecados de toda a humanidade. No entanto, apesar de Pedro ter se comprometido de imediato com os coletores de tributos, em vez de repreender, o Senhor lhe ensinou, queridos, lições valiosas dentro desse contexto histórico, né? Como era geralmente o caso, Jesus ensinou primeiro, fazendo perguntas instigantes. Essas perguntas esclareceram a Pedro que o Senhor não estava sujeito a tal imposto, porque ele é o Filho de Deus, e o templo é a casa de seu pai e do filho. No entanto, com perfeita mansidão, obviamente, ele apoiou o compromisso assumido por seu apóstolo e o ajudou a entender
que não era hora de gerar ofensas, nem gerar ofensas sem necessidade, ok? Embora teria sido fácil obter o meio ciclo necessário de modo normal, Jesus então usa esta ocasião para fortalecer a fé de seus apóstolos, demonstrando a Pedro seu miraculoso poder para comandar até um peixe no mar. Observe que se Jesus tem esta autoridade para comandar um peixe no mar, o que mais Jesus não pode fazer? Exatamente a resposta é: Jesus pode todas as coisas. E dentro desse contexto histórico, e nós vamos observar aqui que é um ensinamento sobre fé e obediência. A obediência de receber a ordem de Jesus e ir no mar pescar. E a fé de acreditar que traria aquilo que Jesus havia dito que ele encontraria. Então, este ensinamento sobre fé e obediência traz também a certeza de que Deus cuida de seus seguidores, provendo o que é preciso, meu irmão, para viver em paz e cumprir seus mandamentos. Ok? Então, pegue a lição. Ficou alguma dúvida? Revise, tire as observações importantes, né? Pegue aí, extraia as referências, as anotações e os conceitos que julgar necessário para aprimorar a sua aula na escola bíblica dominical. Utilize, se desejar, o Data Show, no qual você pode colocar, na revista tem o símbolo da moeda Stater, você pode colocar para que eles vejam mais ou menos como funcionava. Você pode procurar via internet, eu não tenho aqui, mas você pode procurar via internet uma moeda, uma dracma, e pode também procurar a outra moeda que eu esqueci o nome, gente. Era a dracma e o... Esqueci agora o nome, tô ficando velho, viu, queridos? Só Jesus na causa. Era a dracma... E eu esqueci o nome da outra moeda. Bem, a hora que eu lembrar eu falo aqui para vocês, ok? Então vamos lá. Denário. Era a dracma e o denário. Você vai lá pode fazer uma pesquisa em sites sérios que talvez se encontre aí algumas informações, mas tenha cuidado, nunca fique com a primeira informação da internet. Faça outras pesquisas, né? Eu costumo fazer as minhas pesquisas em livros, porque fica mais fácil de trazer uma orientação correta. Você analisa biblicamente e você analisa o livro. Mas, se você é daquele que tem certa dificuldade de acesso a livros, pode pegar o teu celular e fazer essa pesquisa. É a diferença entre denário e dracma. Pode extrair uma foto e trazer, colocar no Data Show para você mostrar à igreja as diferenças e como é reconhecida essas moedas, ok? Caminhando para a conclusão, quero que você pense nas lições aprendidas por Pedro e pelos outros apóstolos, e como elas se aplicam a nós nos dias de hoje. E aí eu sempre gosto de fazer esta comparação daquilo que aconteceu no passado com aquilo que acontece nos dias de hoje, né? E a gente extrai isso aí para melhorar o nosso comportamento em relação à palavra do Senhor e o nosso comportamento diante da sociedade e da igreja, ok? Pedro aprendeu de imediato que Jesus Cristo podia discernir seus pensamentos, porque Jesus antecede a fala de Pedro quando ele é inquirido lá fora, né, pelos cobradores de impostos. Seu mestre não vai pagar imposto? E ele disse, paga.
né? Quando ele entra para trazer a fala a Jesus, Jesus já o interpela antes dele abrir a boca. Então, Pedro aprende aqui que Jesus Cristo podia discernir os seus pensamentos. Antes que Pedro falasse, queridos, Jesus já sabia o que Pedro dissera àqueles que haviam ido coletar impostos. Mais tarde, Pedro usou esse mesmo dom de discernimento quando Ananias e Safira mentiram sobre suas ofertas. Descrito aqui, lá em Atos 5, do versículo 1, salvo engano, até o versículo de número 11, ok? Jesus ensinou, então, que quaisquer que fossem as exigências materiais ou financeiras, o Senhor providenciaria um meio para que sua obra fosse adiante, usando milagres ou meios terrenos. Sou grato pelo relato de Mateus sobre a moeda no peixe, queridos. Sabe por quê? Porque muitas vezes, ou aqui no caso de Pedro, foi mostrado a Pedro, o pescador, tão humano e impulsivo às vezes, um milagre envolvendo exatamente a sua profissão, a pesca. Isso nos dá a esperança de que o Senhor também nos ajudará a crescer apesar de nossos erros. Beleza? Assim como Pedro aprendeu esta maravilhosa lição, aprendemos com o exemplo de nosso mestre, que foi paciente com as falhas e humilde, apesar de ter todo o poder. Assim como os apóstolos da antiguidade, reconheçamos o Senhor como o Filho de Deus, confiando que de maneiras milagrosas ele pode prover os meios para cumprir seus propósitos. Amém? Em nosso serviço e basicamente em relacionamento com outras pessoas, profissionais, familiares, congregacionais ou não, poderemos cuidadosamente, professor, quaisquer palavras ou ações que possam ser uma pedra de tropeço, especialmente para aqueles que são fracos na fé. Essas palavras podem ser evitadas. E aí tenhamos o cuidado que Jesus teve e a compaixão dele para com as pessoas de entender os mais fracos. Quando, na verdade, o que acontece é que aquele que é mais forte, se pega um fraco em um erro, em um tropeço, ele quer arrebentar com esse mais fraco, né? E muitas vezes demonstrar realmente que é o bom, que é o forte, que sabe, que faz e que acontece. Mas o exemplo de Jesus, descrito aqui nesta lição, foi exatamente o contrário disto, que foi a compaixão e a misericórdia, e justamente evitar o tropeço daqueles que são fracos na fé. Bem, dito isso, volto a frisar que é importante você combinar com o seu pastor o momento exato de fazer a oração por milagres. E nesta lição específica, irmãos, vamos fazer uma chamada à oração por milagre financeiro. Há quantas pessoas nos nossos dias, do nosso lado, ou às vezes a gente mesmo, né, por um descuido na administração daquilo que ganhamos, daquilo que recebemos, daquilo que Deus nos dá, a gente gastar ou fazer compromissos que vão além das nossas possibilidades e entrarmos por um caminho de endividamento, de aperto financeiro. E isto é normal, o Brasil inteiro, o mundo inteiro, e eu e você não estamos imunes a isto. É possível que eu e você possa passar por esta situação. Um momento de doença, onde há um gasto excessivo, ou a chegada de um parente
você costumava gastar tanto para o fim de semana, mas recebeu visitas, gastou um pouco mais, e aí agora se vê em aperto, por isso ou por qualquer outro motivo, e eu não sei qual, mas eu quero te dizer que é importante agora, professor, encerrar esta lição com esta chamada da igreja, a oração por um milagre financeiro, ok? E combina com o seu pastor que para fazer isso, vê alguém específico que possa levantar este clamor para que haja esta mudança na vida, na nossa vida, na vida da igreja, e que tenhamos vidas prósperas, financeiramente abençoadas, com tranquilidade, para vivermos os nossos dias e abençoarmos a obra do Senhor, abençoarmos aquele que está à nossa volta. Se o ímpio pode prosperar, ter dinheiro, né, viver viajando, fazendo isso ou aquilo, por que que nós, servos de Deus, também não podemos? Obviamente que podemos. Então, há pessoas que ganham bem, trabalham, mas trabalham dobrado, 2, 3 empregos de manhã, de tarde, de noite, aquela correria para manter um padrão de vida. Mas eu creio no milagre do Senhor, que a provisão dele vai chegar na nossa vida, já está disponível a nós, e haverá esta mudança financeira, de prosperidade na nossa vida, que vai nos trazer tranquilidade para que a gente gaste mais do nosso tempo com a família e com a obra do Senhor, ok? Dito isto, quero desejar a você uma excelente aula. Que Deus abençoe a sua vida, seu ministério, abençoe a sua igreja, o seu pastor, abençoe aqueles que estão à sua volta como colaboradores, e que você extraia desta lição grandes aprendizados para a sua vida e para a vida da igreja e da classe que você estará ministrando a aula. Professor, que Deus te abençoe, tenha uma excelente aula. A paz do Senhor, um grande abraço. Esse estudo 8 vai ser uma bênção para nós, para a igreja do Senhor nestes dias, e sairemos vitoriosos, porque Jesus vai realizar o milagre da prosperidade, da bênção financeira para a nossa vida, para a nossa igreja. Esta é a minha oração em o nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor e até a próxima aula em nome de Jesus. Tchau, tchau. Pastor Everley aqui, da Igreja Brasil para Cristo, da nossa sede. Grande abraço.